Fala meus queridos e minhas queridas, esse é mais um Quer Que Desenhe e hoje vamos estudar calorimetria. É isso mesmo, você vai entender tudo o que precisa para ficar quentinho para o vestibular. Mas antes da gente começar, é claro que você já pode baixar o mapa mental de calorimetria para acompanhar o episódio de hoje, tá aí no link da descrição. A nossa história começa com o entendimento do que é calorimetria. A calorimetria é o estudo da grandeza calor, sendo ela o fluxo de energia térmica que sai de um corpo para outro. A transmissão térmica será naturalmente movendo o calor de um corpo que apresenta maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Quando o fluxo de calor sai ou entra no corpo, podemos ver dois processos que acontecem de formas separadas. O calor recebe o nome de calor sensível quando o fluxo de calor promove uma mudança de temperatura. Podemos calcular a quantidade de calor envolvida em um determinado processo da seguinte forma. Quantidade de calor sensível é igual a massa do corpo vezes calor específico sensível da substância vezes variação de temperatura. Sendo a quantidade de calor medida em calorias, a massa em grama, variação de temperatura em graus Celsius e calor específico sensível em caloria por grama grau Celsius. Mas nem sempre o calor vai promover mudanças de temperatura. Chamamos de calor latente quando o fluxo de calor promove uma mudança de estado físico. Podemos calcular a quantidade de calor envolvida em um determinado processo da seguinte forma. Quantidade de calor é igual a massa do corpo vezes calor específico latente da mudança de estado daquela substância. Quantidade de calor medida em caloria, massa medida em grama e calor latente medida em caloria por grama. Já a capacidade térmica é uma grandeza física que mede como o calor promove uma mudança de temperatura em um corpo como um todo. Isso é diferente de calor sensível. Podemos ter o calor específico sensível da água e a capacidade térmica de um copo de água. A capacidade térmica pode ser calculada de duas formas. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico sensível, ou capacidade térmica é igual a quantidade de calor divididos por variação de temperatura, sendo a capacidade térmica medida em caloria por grau Celsius. Cuidado para não confundir. C maiúsculo é a capacidade térmica, C minúsculo, calor sensível. Caso o corpo em questão esteja recebendo calor de uma fonte térmica, como um fogão, podemos medir a potência térmica. A potência térmica representa a quantidade de calor que uma fonte consegue emitir em um intervalo de tempo, sendo potência térmica igual a quantidade de calor divididos por intervalo de tempo. E a potência térmica é medida em calorias por segundo, quando o tempo é medido em segundo. Caso o corpo em questão esteja recebendo calor de um outro corpo, utilizamos o princípio da troca de calor. Esse princípio faz uso do equilíbrio térmico. Podemos equacionar o equilíbrio térmico como quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido igual a zero. Isso significa que todo o calor que um corpo recebe é igual a todo o calor que um corpo cede, em módulo. Lembre-se que a quantidade de calor fica com sinal negativo caso o corpo ceda calor, e fica com valor positivo caso o corpo receba calor. Quer mais? Só aproveitar para assinar o Descomplica com desconto agora. Tem link na descrição. Outra coisa, esse mapa mental completaço está disponível para você baixá-lo no link na descrição. E vai, curte o vídeo, assina o nosso canal, tem sempre uma aula grátis rolando ao vivo por aqui, não dá para perder. Vou ficando por aqui, até mais!